Agora nós vamos conversar com nada mais, nada menos que o deputado federal Pedro Fernandes, deputado que tem uma grande atuação aí parlamentar da bancada federal do Maranhão no nosso Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Bom, primeiramente, muito bom dia, deputado Pedro Fernandes. Bom dia, Mário. Eu quero aqui mandar um abraço aí pro Silvan, que estava aqui, pro Magno, que está aí no estúdio, o Ademar, que faz parte aqui do programa, Adriano, e o Juarez teve participação. Bom, primeiramente, deputado Pedro Fernandes, vamos começar aqui pelo âmbito nacional, né? Já que vejo aqui que o seu partido, o PTB, já declarou apoio total e restrito aí ao governo do presidente Michel Temer. E aí, até lhe perguntei isso aqui no estúdio, né, em off, mas vamos explanar aqui. O senhor, qual a sua avaliação hoje do governo do presidente Michel Temer? O governo Michel Temer, ele vem fruto de uma crise política muito grande. Você sabe que não é fácil retirar um presidente da República, mas houve todo um processo que culminou com a retirada da presidenta Dilma da presidência da República, uma crise política muito grande. E a exemplo de alguns outros companheiros, nós sabemos que nós devemos tirar o proveito dessa crise. Desse limão, fazer uma limonada. Eu acho que essa crise ela vai trazer um legado muito importante para toda a sociedade brasileira, porque ela começa a recuperar alguns valores. Nós, sociedade, precisamos ter valores, né? Valores éticos. Eu não sei se você está lembrado, e foi o Rui Barbosa que dizia que há de se chegar um tempo onde o honesto vai ter vergonha de dizer que era honesto. E nós estávamos partindo para isso. Quer dizer, a corrupção muito grande nesse país, e eu já sou político há algum tempo, eu vi alguns companheiros que eu me considerava assim com certa capacidade intelectual a eles, mas eu via a turma se superar, a turma crescer, a turma ir embora. E o que está atrás disso? Agora nós estamos descobrindo que estava um poderio econômico atrás dessa turma que apareceu. Não quero dizer que acabou, mas as pessoas começam a ficar com medo e a sociedade começa a prestar atenção na política. Nesse impeachment da Dilma, nós tivemos a população acompanhando, né? Se interessando pela política, e agora a sociedade começa a exigir dos políticos uma postura diferente. Naturalmente, ela própria, a sociedade, começa também a se posicionar diferente, porque os políticos, eles não vêm da Lua, não vêm de Marte, não vêm do Sol, eles vêm aqui da Terra mesmo. Eles têm um endereço, eles moram aqui junto com a gente, eles têm família, eles têm pai, têm mãe, são pais, são esposos, são irmãos. Então, é um de nós. Então, eu acho que é fruto dessa falta de valores da própria sociedade, né? Então, eu acho que nós estamos recuperando, a sociedade como um todo recuperando seus valores. Com isso nós vamos ter safra de bons políticos, porque todos nós viemos dessa sociedade. Eu sempre tenho dito que o juiz corrupto ele vem dessa sociedade, o político corrupto ele vem dessa sociedade, o ministro do tribunal vem dessa sociedade, né? Então, se a sociedade mudar os seus valores, naturalmente todos nós mudaremos. Eu acho que nós estamos nessa crise vivendo um processo político muito bom, porque a partir daí as pessoas sabem que ainda não inventou coisa melhor do que a democracia. Ela pode não ser boa, mas não se inventou nada melhor. Onde você tem a oportunidade de 4 em 4 anos, está mudando os seus representantes, mudando os seus governantes, e isso só se muda através do voto. Cada vez mais que esse voto for consciente, nós vamos ter melhores escolhas. E para ser consciente, nós precisamos participar. Eu entendo a indignação que toda a sociedade tem dos políticos de achar que os políticos estão mal, estão mesmo, mas nós não podemos acabar com as nossas instituições. Eu acho que as nossas instituições, a República, ela está montada democraticamente em cima de 3 pilares, que é o Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Não é? O Legislativo
é o poder que é mais visado, é o poder mais transparente, é o poder que realmente as pessoas opinam muito. O poder executivo, às vezes, o impedimento da crítica, até pelo seu poder econômico, de ter um pouco da mídia a seu favor e ter recursos para manter uma propaganda institucional, alivia um tanto o seu conceito perante a população. E o judiciário, a população larga de ter aquele medo do judiciário, que não deve ter medo. Eu acho que nós precisamos fiscalizar o nosso judiciário, que é constituído na sua grande maioria de pessoas, homens e mulheres honrados, mas não é, vamos dizer assim, a não ser bicho-papão, não é também todo puritano, todo puro, né? É feito por homens que vêm dessa sociedade. Então, naturalmente, é fadado a esses escorregões preparados aí pela vida pública. Então, eu acho que a sociedade, a partir do momento que se interessa, a partir do momento que a gente tem uma imprensa livre, independente, que leve a notícia como ela é, a partir desses movimentos aí de redes sociais, são grandes, né? Eu acho que nós vamos participar, conhecer mais e vamos cada dia mais escolher melhor os nossos representantes. Então, eu acho que desse limão muito azedo, nós estamos fazendo uma limonada. Eu tenho a impressão que as eleições agora deste ano, de 2016, desse ano passado, já traz resultado na escolha de bons prefeitos, de bons vereadores. É claro que ainda não no nível que nós queremos. E essas eleições que se aproximam aí de 2018, de deputados estaduais, federais, senadores e governadores e presidente da República, a população vai ter uma participação muito grande e se engana aqueles políticos que têm um passado não muito bom, que queiram imaginar que vão conseguir mandatos. Eu acho que alguns poderão conseguir, mas na sua grande maioria serão os grandes derrotados, porque a população vai estar de olho. Então eu fico muito satisfeito nisso, porque sou um político que brevemente estarei até já deixando pela idade, pelo tempo político, mas eu fico satisfeito onde eu pelo menos tenho uma vida que eu não me envergonho dela e não envergonho aqueles que me escolheram, né? Mas quero dizer que eu fico muito satisfeito a partir do momento que nós estamos tendo uma política mais participativa, uma política mais transparente. Então, e é isso que nós vamos fazendo, essa democracia cada vez melhor no Brasil. Bom dia. Quem fala? Etevaldo? Tá falando de onde, Etevaldo? Estou falando de Santo Antônio. Santo Antônio. Diga, Etevaldo, o deputado está na escuta. Uma pergunta para o deputado. Quer dizer que eu sou um fã do filho dele, Pedro Lucas Fernandes, né, que sempre tem ajudado nossa entidade, que a gente trabalha com esporte para pessoas com deficiência. Gostaria de perguntar para o deputado, por que se faz tanto descaso com o paradesporto, não só no Maranhão, mas em si no Brasil? Por que a gente tem tanta dificuldade para conseguir as coisas? Existe a lei e a lei não é cumprida. Vou dar um exemplo aqui rapidinho. A gente tem um projeto sobre a lei de incentivo esporte estadual, que dá injeção ao imposto de renda da gente. O que acontece? A gente está com um projeto há mais de 2 meses na secretaria. O que a gente recebe de informação é que tem 56 projetos na frente da gente. Cadê a lei que diz que as pessoas com deficiência, idosos, têm prioridade? Por que essas leis não são cumpridas, deputado? Obrigado. Pois é, muitas leis precisam ser cumpridas nesse país. Por isso que nós estamos aí cada dia mais com a questão da transparência, exigindo que ela melhore cada vez mais. Por quê? Para que a gente possa ter ideia se esses princípios estão sendo, vamos dizer assim, seguidos. Por exemplo, se tem 56 projetos, quais são esses projetos? Estão lá na tela para a gente ver quais são esses projetos? Porque, na realidade, nós vamos entender, Etevaldo, que às vezes não tem dinheiro para resolver tudo. Mas nós temos de priorizar. E priorizar, a gente dá alguns créditos dentro da lei. Por exemplo, eu acho que os deficientes têm uma prioridade, os idosos têm uma prioridade, a juventude tem uma prioridade. Então é tudo isso aí.
E a gente começa a corrigir isso na hora que você vem para o rádio, começa a colocar, eu começo a tomar conhecimento, já vou indagar na secretaria o que está se passando, para que a gente faça. Agora, e muitos, não posso dizer aqui no Maranhão, mas a nível nacional, a gente sabe que muitos projetos de incentivos foram desviados, né? Sabe disso. Os próprios bancos que bancaram muitos projetos, eles bancaram naqueles projetos que faziam propagandas suas, do Itaú, do Bradesco. São coisas que a gente começou a descobrir, tem CPIs, inclusive, em cima da Lei Rouanet, que prestigiou de uma maneira errada alguns cantores que não precisavam assim, outros estão sendo injustiçados, mas que a transparência é que resolve isso. É esse grito mesmo que você faz. Eu tenho certeza que o Pedro Lucas, que você mencionou, que tem uma ligação, já vai naturalmente se indagar sobre isso e lhe ajudar para ver se a gente avança. Naturalmente, sem atropelar os que estiverem com maior prioridade na sua frente. Deputado, a questão das reformas que o governo federal tem empregado aí, a questão da reforma, tem a reforma tributária, temos aí a questão da reforma da Previdência. Tem alguma outra reforma que eu esqueci, deputado? A trabalhista. A política. A reforma política. Eu só acredito que, pelo menos dessas que a gente falou, quem deve passar no crivo aí e sair esse ano? Veja bem, essa crise política, ela também é fruto de várias crises na área econômica, na área do emprego, né, na área política. Ela criou esse ambiente propício agora para se discutir tudo isso. Então, veja bem, a tão falada reforma da Previdência e a tão falada reforma do trabalho. Nós, por exemplo, eu sou do PTB, nós não queremos de maneira nenhuma tirar conquista do trabalhador. Mas nós temos de imaginar que o país se modernizou, o país naturalmente hoje você vê que os serviços bancários são mais realizados hoje em caixas eletrônicos, certo, não é, do que no balcão. Isso gera desemprego. Você vai ver uma automação muito grande e diferentemente do que foi no passado. Isso gera naturalmente níveis de desemprego que a gente precisa adequar à nossa legislação trabalhista. Nossa legislação trabalhista é de 1945, né, 42, e nós precisamos reformular. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde muitos brasileiros procuram emprego, onde muitos outros europeus, tudo procura emprego lá, não tem uma regulação tão forte como tem no Brasil. Questão de horário, questão de prazo. Então, tudo isso nós precisamos discutir com a sociedade. Por exemplo, hoje, os vigilantes já trabalham 12 horas e folgam 24. Mas isso não está na legislação. Então, nós precisamos colocar na legislação. O que está se pensando aí? Será que o acordo entre empregados e patrões, com a interveniência da Justiça do Trabalho ou dos sindicatos, seria uma solução? Vamos discutir. Então são essas coisas que nós precisamos discutir. Agora mesmo nós aprovamos o salão parceiro, onde o cabeleireiro, o manicure, eles podem dizer, olha, eu quero trabalhar no teu salão só 2 dias na semana, porque 3 dias eu quero ficar no bairro, não é? E isso é possível já, dentro da lei. Então são essas coisas que a gente pensa na reforma trabalhista. Naturalmente sem querer perder conquistas de 13º, conquista de férias. Essas coisas não serão perdidas naturalmente, de um acréscimo na hora extra. Então nós precisamos discutir essas coisas. A questão da Previdência. Nós estamos ficando um país de velhos, né? Mais velhos. Eu, por exemplo, né? Já estou nessa fase. Nós vamos chegar em 2020, 2025 com 30% da população brasileira acima de 30 anos. Naturalmente todo esse pessoal vai para aposentadoria. E quem paga essa aposentadoria? Não é o governo que paga a aposentadoria. Quem paga a aposentadoria são todos nós, através dos nossos impostos, através da nossa contribuição. O que nós queremos adequar isso? Por exemplo, a idade passar para 65 anos. Eu acho, nesse momento, nós devemos pensar na idade de 65 anos, mas não em 2018.
Não 2017. 2018 pode ser 61, 2018 pode ser 62, até chegar a 65 anos. Eu posso dizer isso e não vou receber crítica, porque eu tenho 52 anos de carteira assinada, tenho 68 anos e não sou aposentado. Né? Então, eu vou completar os 70 talvez aí para me aposentar. Então, eu posso falar tranquilamente sobre isso. Então, nós precisamos adequar a Previdência para que a gente possa garantir a aposentadoria para o futuro. O problema da aposentadoria não é nem para os aposentados de hoje, mas é para o aposentado de amanhã. Então, para você fazer alguma coisa para amanhã, você tem que pensar hoje. Agora, há uma crítica muito grande também, né, deputado, com relação à questão da idade. Houve um alargamento aí da questão da idade, tempo de contribuição. O pessoal está dizendo, eu tenho que começar a trabalhar desde pequenininho. Não, mas veja bem, ninguém hoje se aposenta, a não ser o salário mínimo, que vai ser preservado. Ninguém hoje se aposenta com 100% da aposentadoria. Ninguém. Se aposenta com 79%, 78%, 74%. Hoje já é assim. Então, isso vai ser preservado. O que quer dizer o seguinte, que você vai ter a chance de ser 100%, desde que você vá mais na frente. É isso. Só que há interesses de alguns políticos que querem passar o pior, não passar o melhor. Mas isso tudo vai ser discutido. O projeto ele vem carregado, vem. Eu acho que cabe a pressão junto à Câmara, junto ao Senado, para que a gente melhore isso aí, a população mobilizada, não é? Deputado Pedro Fernandes, como é que o senhor avaliaria? Uma outra que eu não puxei é a reforma política. Hoje nós temos 30 e tantos partidos com 30 e tantos para serem. Hoje o partido político é um negócio. Já que o senhor puxou a questão da reforma política, outro dia até eu entrevistei aqui o deputado federal Julião Amin. Ele disse que hoje o Brasil funcionaria com 4 partidos políticos. O senhor também é defensor dessa ideia? Não, eu acho que nós podemos ter 100 partidos políticos. Mas desde que sejam os maiores e com uma cláusula de barreira, precisa ser distinguido. Hoje qualquer partido político tem direito à representação. E ao fundo partidário se tornou negócio. Nos Estados Unidos não são só 2 partidos. Nos Estados Unidos tem mais de 100 partidos. Agora 2 se destacam. Eu acho que no futuro, se você fizer a cláusula de barreira, nós vamos ficar com 4, 5, 6, 8 partidos, né? Com 2 ou 3 mais proeminentes, e o resto ser a representação, mas não para se fazer negócio. Por exemplo, quais são os partidos hoje de destaque? Você tem o PT, que comandou, o PSDB, que eles disputam. O PMDB sempre fez parte do governo, ou num ou no outro, ou com o PSDB o PMDB estava presente, ou com o PT o PMDB presente, e o DEM também. Então, esses 4 partidos são os que mais se destacam. Naturalmente, outros partidos, por exemplo, da esquerda, como o PCdoB, o PPS, também precisam ter as suas posições firmadas, né? O que eu não concordo é que a gente tenha 30 partidos dividindo muito a Câmara. Então, obrigar partido que não passar em cláusula de barreira, fazer um agrupamento de uma federalização de partidos para, sob uma só liderança, ter o voto na Câmara. Por exemplo, nós somos do PTB, representamos o trabalhismo brasileiro. Hoje nós estamos pensando em rediscutir as nossas funções, porque não vai se ficar só no trabalhismo. Tem outras bandeiras para a gente levantar. O PTB vem desde a época do Getúlio, né? Do Getúlio. O PTB tem muitas conquistas, né? O PTB foi o PTB que criou a Petrobras, foi o PTB que criou o Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, criou o BNB, criou o BASA, foi o PTB que criou a carteira de trabalho, botou as mulheres para votar. Então o PTB tem um largo lastro de conquista, né? Um histórico muito, muito bonito. Isso. E nós queremos ser protagonista agora de uma boa reforma trabalhista. Deputado, tem um ouvinte na linha aqui. Toda vez que eu lhe interromper aqui, porque já tem um ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É o Silene, aqui de Passo do Lumiar. Deputado Pedro Fernandes, eu gostaria de lhe dizer que eu sempre votei. Se Deus quiser, eu sempre vou votar no senhor, viu? Muito obrigado. Eu acho que sou muito atuante. E, assim, eu sou uma pessoa com deficiência visual e agora nós aprovamos a Lei Brasileira de Inclusão. Isso. Eu gostaria de saber
do deputado, até que ponto essa lei brasileira de inclusão, ela está sendo cumprida aqui no nosso estado, por exemplo. E como é que está sendo cumprida nacionalmente essa lei, nos estados que o senhor vai? O senhor vê que está sendo cumprida essa lei brasileira de inclusão? E se essa lei brasileira de inclusão faz parte, se o senhor está vendo algum avanço com relação a essa lei brasileira de inclusão. Primeiro, um abraço ao Silene, agradecer aí pelo carinho que ela tem comigo, com o Pedro, né? Eu fico satisfeito quando a gente vem falando da cria, assim, a gente fica, né? Orgulhoso. Mas, Alcilene, eu acho que só a aprovação da lei, por si, ela já foi um grande avanço, um grande reconhecimento dessa dívida que nós temos com os deficientes desse Brasil. Nós precisamos dessa lei, é uma lei que precisa pegar, é uma lei que a gente precisa sensibilizar os nossos governantes, e aí a gente já faz um apelo aqui a todo o governo do estado, o governo dos municípios, para que deem uma atenção especial a essa lei, como também ao Ministério Público que faça cumprir essa lei. Eu acho que esse seu apelo feito agora aqui na Rádio Difusora vai ter repercussão, não só comigo, mas com os que estão ouvindo aqui, as autoridades que estão ouvindo, e vamos avançar. Eu acho que ela veio para ficar, e a exemplo de ainda há pouco teve um outro ouvinte que falou exatamente sobre isso, e nós vamos tentar dar nossa colaboração em termos de sensibilizar nossas autoridades. Como você falou, que vota no Pedro Fernandes por questão de projetos, eu quero lhe dizer que realmente a gente tem esse compromisso com o Maranhão. Agora mesmo, junto com a bancada, nós estamos trabalhando com muitos projetos antigos também, mas projetos também novos. A questão da base de Alcântara é uma realidade que nós estamos discutindo muito aí. Hoje a bancada aprovou uma emenda impositiva para que a gente leve para Alcântara o ITA, que é uma das melhores escolas de engenharia do Brasil, é o Instituto Técnico da Aeronáutica. Se a gente formar uma mão de obra altamente especializada para o Brasil, só para vocês terem uma ideia do CLA, hoje nós temos 1.400 satélites em operação e milhares já desativados. É um mercado que sempre cresce e que está na mão de poucos. E hoje Alcântara sempre foi o melhor local para lançamentos. Falta-nos tecnologia. Eu acho que nós cometemos um erro em não ter aceitado um convênio com os americanos no passado. Fomos para a Ucrânia, gastamos 1 bilhão e não deu em nada. E se descobre agora que todo foguete, seja ele lançado em qualquer parte do mundo, tem mais de 80% de tecnologia americana. Faz bem o governo brasileiro agora voltar às conversas com os Estados Unidos. Não tem nada disso de a gente vai perder soberania. Se você sabe, na Fórmula 1 lá em Interlagos, em São Paulo, na hora que a Mercedes, a Ferrari, a Williams monta aquele box, ninguém entra no box, ali é tecnologia. A mesma coisa, no dia que for ter lançamento de foguete, ninguém vai entrar aqui na cabine para ver tecnologia, porque não é nem brasileiro, né, que vai pegar. Mas se não tiver cuidado, então vai ter russo olhando, vai ter chinês olhando, e tecnologia hoje é muito dinheiro. Então nós estamos com esse projeto. Agora mesmo, eu, Zé Reinaldo e o Valdir Maranhão colocamos um dinheiro para a gente começar a fazer o projeto da Esquadra Naval, da segunda Esquadra Naval da Marinha. Eu vejo falar muito da Esquadra Naval, governantes, senadores falando de Esquadra Naval. Eu fui lá, fomos com alguns deputados, comandante da Aeronáutica. Tem projeto, comandante, do segunda Esquadra Naval? Não. Então, sem projeto não se faz nada. Então, nós colocamos dinheiro, eu, o Zé Reinaldo e o Valdir, para que a gente comece a fazer o projeto da segunda Esquadra Naval da Marinha aqui no Maranhão. Bom, deputado, tem um ouvinte na linha. Ademar depois quer fazer um questionamento. Bom dia, quem está na linha? Alô, Mário Carvalho? Diga, Roberto Sami? Isso, meu querido. Angelim, fala, Roberto Sami. Baixar aqui o rádio um pouquinho. Mário? Diga. Eu queria fazer um pedido pro deputado. Também gosto dele, voto nele. Gosto, acompanha a vida dele, política, lá pela Mirante, como ele fala lá, dos projetos do Salangô e tudo mais, durante a vida dele, né? Agradeço até por tudo que ele fez no Maranhão. Certo. Mas deputado, eu quero lhe fazer um pedido. Sou pai de família. Inclusive até marçado teve uma nenenzinha agora, eu, graças a Deus, tenho 16 dias hoje, 17, né? E tenho um filho de 16 anos. Meu filho, graças a Deus, sabe o que é certo e errado, sabe que jogar uma pedra em cima da casa de um vizinho ali tá errado.
que eu quero lhe dizer com isso, deputado, quero lhe fazer um pedido. Batalhe lá na Câmara para a gente acabar com essa maioridade vergonhosa no nosso país de 18 anos. Um abraço aí pro Roberto, e sempre agradecendo aí o carinho. Mas, Roberto, hoje eu estou convencido que a maioridade tem que vir para 16 anos. Eu não tinha esse convencimento, mas estou convencido. Mas eu também estou convencido que isso não vai resolver a questão da criminalidade do Brasil. O Estado brasileiro tem de reconhecer que ele falhou com nossos jovens. 2 milhões de jovens no Brasil estão fora das escolas, estão fora do ensino médio. Eu recebi uma pesquisa, não sei garantir o resultado dela, mas ela dá uma indicação que 90% dos criminosos de Pedrinhas, que estão em Pedrinhas, quando eu recebi essa pesquisa, tem de 18 a 29 anos. 90%, 18 a 29 anos. Isso aí é a maioria, né? É. Ninguém tem ensino médio completo. Então o Estado brasileiro tem que reconhecer que ele está errando com os jovens. Primeiro, não dá educação de qualidade. Nós estamos falando muito em escola de tempo integral. Eu concordo com a escola de tempo integral. Mas nós vamos dar para um percentual muito pequeno, enquanto nós vamos ter 400 e tantas escolas no Maranhão de ensino médio fora do padrão. Então nós precisamos dar o padrão para todas as escolas. Devemos levar isso para todos os municípios. E o governo federal agora está fazendo uma grande campanha das escolas em tempo integral. Nós temos 8 milhões de estudantes no ensino médio, onde mais da metade estão fora do padrão, e vamos atingir com o ensino de tempo integral só 500 mil alunos. Eu não sou contra isso, mas às vezes a escola de tempo integral vão gastar dinheiro, vão botar na vitrine e deixar muitas escolas sem qualidade nenhuma. É questão do dinheiro. Então, eu acho que a maioridade penal vem para 16 anos, mas nós havemos de reconhecer que o Estado brasileiro falhou com nossos jovens, está falhando com nossos jovens. A rua está recrutando esses jovens mais rapidamente do que o Estado brasileiro tem condições de dar uma formação para ele. Eu não tenho dúvida, Alberto, um lar bem estruturado, como você mesmo falou do seu filho não é resultado de uma política pública do Brasil, é resultado da sua criação. É uma família estruturada. Nós temos bairros aqui em São Luís onde a maioria dos lares é comandado por mães solteiras. O que quer dizer isso aí? Que o pai não teve responsabilidade nenhuma com o filho que fez, deixou no mundo, e a pobre mulher, sem nenhuma ajuda de governo, consegue fazer com que essa família percorra certos caminhos. E essa turma é recrutada pelo tráfico, pelo mercado de consumo altíssimo que tem aí do belo tênis, da bela roupa, do carro, e não consegue de uma maneira honesta fazer isso, vão para o tráfico, o que é uma chaga muito grande na nossa sociedade. Eu acho que nós temos de cobrar do Estado brasileiro, aí eu não estou falando do governo do Estado do Maranhão, nem das prefeituras, estou falando do governo do Estado brasileiro como um todo, falhou na questão, está falhando com nossos jovens. Há algumas perspectivas, por exemplo, essa reforma do ensino médio, eu vejo com bons olhos, porque vai dar oportunidade no ensino médio você ter uma profissão até, quem sabe, para conseguir um emprego, porque do jeito que está aí, você termina o ensino médio e não tem nenhuma formação. Mas, na verdade, deputado, essa reforma não deve ser mais ampla. Por exemplo, a questão do ensino fundamental, que é a base, né, de tudo, também não tem que entrar nesse bolo? Eu vou lhe dizer uma coisa que eu falei para o ministro numa reunião, eu representando a Comissão de Educação, que eu sou primeiro vice-presidente da Comissão de Educação, eu disse assim, olha, tudo é base. Não se concebe o governo brasileiro gastar 14 bilhões de reais com fiéis e gastar só 10 bilhões com o ensino fundamental. Não é? Não estou dizendo que o fiéis está alto, mas não pode ser mais do que o ensino fundamental. Se a gente não gasta no ensino fundamental, nós não vamos ter bons profissionais lá na frente. É a base. A base não vai aguentar a estrutura que você vai colocar em cima dela. Por isso que no ensino médio há um abandono muito grande, que as pessoas não conseguem acompanhar, se desestimulam de uma escola antiga, inclusive, do ensino antigo,
E aí você chega na faculdade sem saber, às vezes, nem ler, nem fazer as 4 operações. Acontece, por quê? deputado, Por causa do fundamental. Isso acontece, eu vou até lhe retratar aqui. Eu botei no blog isso aqui, eu até falei no programa essa semana. E a situação crítica aqui do nosso estado, né? Foi um levantamento, deixa eu procurar aqui, tá aqui. Olha só, um levantamento feito com base nos resultados da Prova Brasil 2015 revela que 73,52% dos estudantes da terceira série do ensino médio não passaram do nível 2 em interpretação de texto. A avaliação poderia ir de 0 a 8. Os resultados da Prova Brasil 2015, que foram divulgados agora em novembro do ano passado, foram lamentáveis em todo o país, mas em especial nada se compara ao desempenho dos estudantes maranhenses. Isso aqui é um levantamento Prova Brasil. E a questão aqui que entra na questão de leitura, interpretação de texto, a matemática também, alarmante os índices que a gente encontra aqui. Depois eu posso até passar para Vossa Excelência e dar uma lida melhor. Mas enfim, isso mostra que, aqui diz mais na frente, e aqui está no bolo todo mundo, escolas públicas e privadas, dados assustadores. Mostra aqui que o aluno, ele sai da escola, realmente, como o senhor falou, não sabe, é um analfabeto funcional, ele só sabe escrever mal o nome, mas não tem qualquer noção lógica, ele não sabe interpretar, quer dizer, e chegar a que formação, né? Imagine como é que funciona isso. Olha, eu passei 17 meses na Secretaria de Educação do Estado do Maranhão e tentei avançar em muitos pontos. Avançamos, né? Está aí o testemunho dos diretores, dos professores. Claro que a gente não chegou ao nível ideal porque foi muito curto prazo, 17 meses. Mas nós tanto seguimos na área de gestão como seguimos na área pedagógica. Na área de gestão, só para ter uma ideia, em 17 meses, nós resolvemos 261.183 processos administrativos. Certo. Fizemos o cadastro de pessoal, tanto de recursos humanos como da folha de pagamento, único. Eram separados. Um era na Rua Grande, um era na Beira-Mar, lá na Praia Grande, e o outro no Monte Castelo. Botamos todos na Rua Grande. Então é uma questão de gestão. O custo da escola, não só de professor, mas o custo de manutenção, o custo de água, de luz. Nós fomos atacando escola por escola, tentando diminuir. Só a conta da SEMAR era 1.200.000, nós conseguimos reduzir para 900 e pouco. A CAEMA, que era 800 ou 900 mil, nós conseguimos para 600, para 500. E gestão, né? Mas nós não esquecemos a parte pedagógica. A parte pedagógica fizemos o quê? Nós fizemos o Plano Estadual de Educação. Eu fiz 28 conferências intermunicipais. Participei das 28 conferências intermunicipais. O Plano Estadual de Educação, os professores, os gestores, eles se olham no Plano Estadual de Educação do Maranhão. Mas o maior instrumento que nós fizemos na Secretaria de Educação foi as diretrizes curriculares. Ou seja, qualquer escola, todas as escolas vão dar a mesma coisa. Eu levantei mais ou menos assim, ó. O diretor da escola do ensino fundamental, ele tem um nível intelectual geralmente igual ao dos professores ou superior dos professores. Na escola do ensino médio, muitos diretores nossos, principalmente do interior, o nível intelectual é menor do que o dos professores. Então, professor de matemática, sempre bota aquela... Porque sabe mais naturalmente isso. Exato. Mas as diretrizes curriculares foram um instrumento interessante para a diretora e os professores sentarem e se organizarem em torno de um currículo comum. Não é? E aí, o que é que nós vamos dar, o que é que nós vamos cobrar, e eu tenho certeza que é um instrumento fantástico. Investimos muito na questão do treinamento dos professores. Trouxemos muitos professores do interior. Teve uma oportunidade que aqui no Praia Mar, em 3 reuniões semanais, trouxe mais de 1.000 professores na UFMA, lá no centro de treinamento da UFMA, lá no centro de convenções da UFMA, e tentamos valorizar os professores. A Rosiana, como governadora, ela fez uma grande coisa, foi aprovar a reforma, né, e reconhecendo ali os direitos dos professores. Então nós fizemos as progressões, fizemos a
as promoções. Que é importante. Nós deixamos os processos prontos, aquele que quando o Flávio Dino chegou no mês de janeiro e disse, eu estou progredindo 12 mil, 14 mil, nós deixamos pronto aqueles processos. Não é? A escolha dos diretores nas salas de aula por eleição, nós deixamos o decreto pronto. Eu acertei com o Júlio, que hoje é o vice-prefeito, e que ele era presidente do sindicato, de Júlio, não dá para em 2014, que é ano eleitoral, aplicar isso. Vamos deixar para qualquer governo em 2015 fazer a eleição dos gestores, quer dizer, democratizando. Então nós fizemos muita coisa, mas muita coisa precisa ser feita. E eu tentei reunir com os professores de matemática, com os professores de física, com os professores de português. Eu reuni com eles isoladamente. Não naturalmente com todos. Alguns podem até ligar. Não, você não reuniu. Claro, mas foi uma amostragem, né, para a gente sentir. E essa amostragem é cientificamente correta de sentir o que as pessoas fazem. Com isso nós demos um tratamento muito grande, mas nós brigamos por muita coisa. Os pais precisam participar das reuniões de pais e mestres, acompanhar as escolas. A educação é obrigação primeiro dos pais, segundo é do Estado. Não é a obrigação primeira do Estado educar ninguém. Então é esse clima de valores que nós precisamos mudar. Aliás, a educação no Maranhão só vai crescer quando o Estado e sociedade se unir em torno disso. E começa a se unir. Vamos entrar aqui na questão do nosso estado do Maranhão, mais especificamente, começando aqui pela BR-135. Essa duplicação sai ou não sai? Mais uma vez foi prorrogada. Como é que está essa celeuma toda em torno da BR-135, deputado? Já tem um ouvinte na linha, depois o senhor... Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Zé Vicente, aqui do Manhalbão. Diga, Zé Vicente. Eu queria fazer 2 perguntas para o deputado Pedro Fernandes. Bom dia, deputado. Bom dia, Zé. Eu vi assim na televisão aí do MEC, de uma nota muito péssima em português e em matemática. Você não acha que o governo brasileiro, e principalmente o Ministério da Educação, se preocupa mais em ensinar inglês do que português na sala de aula? Porque o cidadão, o aluno brasileiro não sabe falar nem português, imagina inglês. Eu não entendo por que se dão prioridade se obriga. Hoje é obrigado a estudar inglês. Aí não vem com desculpa porque tem que falar a língua universal, para grandes empresas. Ó, se eu vou para o Japão, não é o japonês que vai falar português, eu é que vou falar japonês. E assim são nas outras nações. Segundo, o ensino no Brasil hoje é deficiente. Você não acha que as escolas não oferecem nenhum atrativo àqueles alunos que mesmo não gostam de estudar? Porque eles vão passar de aula, não tem nada de anormal. Tudo igual todos os dias. O professor faz que ensina e eles fazem que... Aí o que acontece? O resultado é 0. A minha filha com 14 anos fez o Enem em 2014, ela ganhou 970 em redação. Já vai se formar. Você acha que isso é o quê? Porque ela estudou em escola particular? Negativo. É porque eu incentivo meu filho a estudar. Ok, obrigado. Tá certo. Deputado, então temos 2 assuntos. A BR tem esse do Zé Vicente. Veja bem, eu acho que a obrigação do ensino, primeiro, é da família. E você faz certo. À medida que você exige que o aluno faça seus deveres de casa, tenha uma boa leitura, disponível lá alguns bons livros, não é? É importante isso. Eu acho que a leitura é fundamental na vida das pessoas. Primeiro, abre uma janela muito grande e quem lê aprende, quem lê sabe interpretar melhor escrevendo. Eu acho que é fundamental isso aí. A participação da família é muito grande. Agora, o ensino do inglês, ele não prejudica o ensino do português. Agora, o ensino do inglês hoje faz muita falta a gente, viu, Zé? Eu, por exemplo, sinto muito não ter aprendido inglês e sofro muito com isso. E para a gente aprender velho é mais difícil. O cavalo velho não aprende a marchar. É um negócio complicado, o sotaque nunca... Precisa de um esforço muito maior. Eu tive uma oportunidade, quando fui secretário, de pegar uma escola aqui na rua Rio Branco e colocar um instituto de inglês para os alunos da escola pública. Eu abri a matrícula às 7 da manhã e fechei 10, tinha 700 alunos. Por quê? Porque os ricos têm o IBEU, os ricos têm o IASES, os ricos têm muitos institutos que eles podem pagar. O nosso aluno da escola pública não tem, então nós criamos esse instituto aqui. Eu acho que até fecharam, mas era de graça, porque era um convênio com a universidade. Eu vi até que parece que vão reabrir novamente. Mas é importante hoje
que a língua hoje do software toda é inglês. Você precisa ter essa base, né? O inglês é uma língua mundial. Você não vê o japonês falando japonês, você vê o japonês falando inglês, o chinês falando inglês, para se comunicar com o mundo. Claro que lá a língua é deles, é o chinês, é o mandarim, né? É o japonês, é a sua língua. Mas, na realidade, nós precisamos dessa língua inglesa e ela não atrapalha de maneira nenhuma o ensino inglês. Agora, você está certo. A escola é muito antiga. Essa escola nossa é do século XIX. Nós precisamos dar atrativo para nossos amigos, nossos estudantes. Eu vi um professor pedindo para a diretora proibir o celular dentro da sala de aula. Mas eu vi professores usando o celular dentro da sala de aula para tirar proveito com a internet. Por exemplo, olha, eu vou fazer uma propaganda aqui. A Fundação Le Mans, ela trouxe para nós aqui no Brasil a tradução da Academia Khan. Zé, entra aí na internet e entra na Academia Khan, na Fundação Le Mans. Você vai ver como é que a gente aprende matemática, aprende química de uma maneira diferente. Uma grande ferramenta que a internet dá para todos nós e é mal divulgada. Eu, por exemplo, sou engenheiro, mas tive uma noção de tabela periódica outro dia quando eu entrei na Academia Khan, né, que foi criada pelo indiano americano e que ensina a gente, é uma grande ferramenta para todos os estudantes hoje como auxílio. Antes de passar para a BR, certo, eu queria dizer que eu acho que nós fizemos um grande trabalho enquanto secretário de Educação, junto com o EMA. Eu quero aqui fazer um registro da professora Elisa Flora e sua equipe que nos ajudou muito. Existe no MEC um programa PAR, Programa de Ações Articuladas do MEC. Antigamente quem fazia esse treinamento aqui era a Universidade do Pará. Hoje é o EMA, graças aí à performance e o interesse da professora Elisa Flora. Nós fizemos em 2013 com que todos os municípios do Maranhão fechassem o PAR. Pela primeira vez na história, todos os municípios do Maranhão colocaram lá no PAR que precisavam de carteiras, precisavam de novas escolas, precisavam de creches, precisavam de quadras. E o resultado começou agora. Tivemos uma grande liberação de recursos em 2016 do PAR, graças a esse trabalho feito pela UEMA e a Secretaria de Educação do Estado do Maranhão. Deputado, já lhe interrompendo, tem outro ouvinte na linha. Alô, muito bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, mestre. Quem fala? É o Castelo, professor Castelo. Professor Castelo, grande abraço. Seja bem-vindo. Igualmente. Bom dia ao deputado Pedro Fernandes, né? Bom dia, deputado Pedro Fernandes. É porque eu peguei já o barco andando, por isso que eu fiquei na dúvida. Agora há pouco que eu liguei. Em relação, ainda peguei o finalzinho da fala do ouvinte, o último ouvinte, quando ele colocou uma situação que eu concordo em parte, mas eu vou me permitir a discordar em outra parte. Essa história de colocar dentro do ensino público o pacto da mediocridade. O perfil dos alunos das escolas públicas, via de regra, são alunos que estão numa condição social e econômica que nós chamamos assim, de marginalidade, ou seja, fora, à margem do sistema. São pessoas que estão fora da inclusão. E quando eu falo inclusão, no sentido mais profundo, inclusive nesse sentido econômico, no sentido cultural, o meio onde ele convive, a casa. Quando eu falo meio, também está incluída a casa. E como eu falei há pouco tempo, isso tudo, esse ambiente, ele ajuda, ele incentiva o aluno a ter gosto pela leitura. Agora, aquele aluno que é da periferia, ele não vê isso no cotidiano dele. Ele vê violência, inclusive violência doméstica. Então, a formação dele, já de berço, já vai sendo deformada. Aí dizer que o professor do ensino público, ele faz que ensina, aí eu discordo. Nós podemos ter exceções, porque nós, em todas as áreas, todas as profissões, nós temos maus profissionais. Agora, isso não é uma verdade absoluta de dizer que nós que somos do ensino público fazemos. Ao contrário, a gente fica muito angustiado porque nós não temos as ferramentas necessárias para exatamente a gente fazer com que o aluno tenha prazer
não apenas ele tenha competência, mas prazer em estudar. E para ele ter prazer em estudar, que é uma pré-condição para poder ele aprender, é necessário, como costuma dizer aí o deputado, a escola ser do século XXI. E a escola ser do século XXI passa por mudanças estruturais, tanto no currículo como também na infraestrutura da escola. As escolas dos ricos, quando a gente vai colocar 2 modelos de escola do século XXI, as escolas do rico parecem um clube. Lá tem piscina, lá tem sala de arte. Se o aluno tiver vocação para praticar música, ele vai para o ramo da música. Se for para as artes plásticas, ele vai para as artes plásticas. Lá ele tem a educação física realmente realizada. Ou seja, lá ele tem um ambiente que ele vai também não apenas trabalhar no sentido do esforço de memória, do esforço de interpretação, mas também ele vai ter como relaxar. Lá ele vai ter aulas de dança, se ele quiser, lá ele vai ter aulas de teatro. Ou seja, então esses 2 modelos, e aproveitando aí que o deputado falou sobre a questão da informática, nenhuma escola pública, raríssimas exceções, tem um sistema de informática implantado. Quando tem, ele fica lá como a minha, que é uma escola, uma das maiores de ensino, do ensino fundamental daqui de São Luís, que é o Tancredo Neves aqui na cidade operária. Desde quando foi colocado lá o laboratório de informática, ele não funciona. Ele fica todo tempo, ou seja, não há manutenção, não há interesse do poder público. Resumindo, a elite dominante não tem interesse que as classes menos abastadas tenham desenvolvimento intelectual. Essa que é a verdade. Um abraço a vocês, colegas ouvintes. Primeiro eu queria mandar um abraço para o professor Castelo, que tocou nos pontos muito importantes. Primeiro, eu reconheço que a escola pública dá uma qualidade que talvez a escola particular, a escola privada não dê. A escola pública cria um ambiente político interessante da compreensão social que as pessoas precisam ter. Se você conversar com uma pessoa que foi da escola pública, ela pensa diferente de uma pessoa que foi da escola privada, porque ela começa a conviver com as contradições sociais muito grandes, com essa falta de inclusão, começa a ter. Eu não vejo que toda a escola pública esteja na exclusão. Tem escolas públicas que são comparáveis às escolas privadas em termos da qualidade. Por exemplo, quando você faz uma seleção para o liceu, você pega os melhores alunos, né? Então você já tem uma elite ali, e ali você tem condições de fazer. Aliás, uma das coisas que eu fiz no liceu, as 2 seleções que eu tive a oportunidade de fazer no liceu, eu não permiti que ninguém furasse a fila. Só foi quem passou. Chamei o diretor, não faça isso, não faça porque nós vamos ficar fiscalizando aqui. Então não houve interferência, houve aquelas pessoas que queriam estudar. Agora, eu também não vejo que a elite brasileira tenha uma determinação de não querer o povo aprender. Eu não vejo isso assim. Eu acho que nós precisamos nos emancipar enquanto povo, enquanto representante, brigar para que a escola pública melhore. Eu fiz uma pergunta outro dia na Universidade Federal para os professores lá do sindicato. Eu digo, quantos têm filhos estudando aqui na universidade? Todo mundo levantou a mão. Vocês gostariam que eles estudassem aqui na UFMA? Todo mundo levantou a mão. Quantos têm filhos aqui na escola pública do ensino médio? Ninguém levantou a mão. Mas por quê? A UFMA não é pública? Os ensino médio não é público? E vocês não querem lá? Então a questão não está no público. A questão está na qualidade que a gente precisa avançar. Então, se os pais começarem a participar das reuniões de pais e mestres, começarem a cobrar das suas escolas, nós vamos crescer muito. Agora, a nossa salvação é a escola pública no Brasil. Essa dá essa compreensão dessa nossa sociedade. Agora, o liceu não precisa necessariamente ser a escola melhor do que a da Vila Palmeira, melhor do que a da Cidade Operária. Todas têm que ser iguais e boas. Principalmente nos bairros, elas precisam ser boas. Mas uma coisa eu quero dizer para o Castelo. Eu acho que quem faz a diferença na educação, viu, Castelo, são os professores.
O professor é a peça mais importante da escola, não é a estrutura, não é... É o professor, é aquele professor que tem compromisso. Claro que eu sei que isso não é um sacerdócio, não precisa ser um sacerdócio, mas a briga tem que ser por aí com um professor de qualidade nas escolas. E todos têm esse compromisso, principalmente os professores da rede pública, que na sua grande maioria são os que servem à rede privada. Ou já foram da rede pública, ou são os dois, ou vão entrar na rede pública. Então não é o professor, é a falta da estrutura, mas que a gente pode, olha, ele não assistiu porque ele entrou agora, eu dizia o seguinte: eu sou favorável à escola de tempo integral. Só que o número é tão pequeno e tão caro que eu não sei se vale a pena a gente já começar agora ou atender todas e botar no mesmo nível. Eu acho que nós precisamos usar a tecnologia nas nossas escolas. Nós não temos professores de matemática para ir para o interior. Tem algumas boas cidades, mas todas não vão. Não é que não tem o professor, é que não vão, não tem atrativo para ir. Então nós precisamos dos meios tecnológicos. Precisamos investir mais na educação. E a gente não investe pouco na educação, nós já investimos razoável na educação. Precisamos investir mais. Agora se gasta mal na educação. Entendeu? E esse é o problema. É um dos problemas da educação. Se gasta mal na educação. Nós precisamos rever esses gastos com a educação, né? Eu acho que essa reforma do ensino médio ela é boa. Eu não gostei foi da maneira que ela chegou da Câmara através de medida provisória. Devia ter chegado através de projeto com uma discussão mais ampla. Mas alguma coisa precisava dar início. E ela só vai ser implantada realmente para valer a partir quando nós aprovarmos a base curricular comum, que ainda está em estudo, ainda vai para o Conselho de Educação. O que se adiantou aí foi as escolas de tempo integral, que precisam ser feitas, mas não em detrimento das escolas, das outras escolas. Eu fiz uma pesquisa muito rapidinha, assim. Por exemplo, você chega no município, a escola da sede são bonitinhas, bem pintadinhas. Aí você vai no interior, é um arraso, não tem nada. Na zona rural não tem nada, tudo galpão, que é isso? Já que tem um Fundeb, tem um per capita por aluno para cada escola e tal, é que a turma pega do dinheiro do Mário Carvalho, que estuda lá na zona rural, aplica todo na sede, onde estuda o Ademar. Então o Ademar... Então, eu estou tentando ver se pelo menos 50% daquele dinheiro que o aluno contribuiu para o per capita da educação fique na sua escola. Mas aí tem que ter fiscalização, né, deputado? Sem fiscalização. Rapaz, a fiscalização resolve tudo. Nós precisamos mudar a cabeça das pessoas. Entendeu? A população pode fazer essa fiscalização. Claro, fiscalizar, começar a cobrar, não é? Participar das reuniões de pais e mestres. Fizeram uma pesquisa, o Castelo deve estar nos ouvindo, viu, Castelo? Eu li isso já faz um tempinho, que a população de orientais em São Paulo é 1,5% da população paulistana. 1,5% de paulistanos é de japoneses, chineses, coreanos, daquela turma. Certo. Mas a população da USP, 15% é deles. Então, uma raça que tem 1,5% da população está ocupando 15% da universidade. Aí foram saber o porquê. Foram começar a visitar. Aí chegavam os pais orientais, estavam à noite com os filhos ao redor da mesa fazendo os deveres de casa. E a maioria dos brasileiros estava chorando na novela das 8, das 9. Interessante. É interessante. Se é verdade, eu não sei, mas eu li numa revista dessa de grande circulação. Então, a gente precisa começar a cobrar mais responsabilidade do pai, não é? Com certeza. Cobrado, se fez, porque aí joga tudo no professor. Aí eu fazia uma pergunta assim... O professor passou a ser educador, né? Que a educação tem que vir. Aí eu fazia assim, grandes reuniões, onde eu fui, fazia assim... Quem foi na reunião de pais e mestres? Só as mulheres levantavam a mão. Os pais não vão. Diz que isso é obrigação da mãe só. Não, é obrigação dos dois, meu irmão. Cuidar do seu filho na educação. Acompanhar. Quem está lhe mandando um abraço aqui é o professor Nascimento Moraes. Infelizmente eu não consegui, professor. Estava cortando a ligação. Se o professor até puder ligar para cá para falar ao vivo aqui com o deputado Pedro Fernandes, mas ele está lhe mandando um abraço, professor Nascimento Moraes. E eu não esqueço dele a cada biblioteca que eu inauguro, a cada biblioteca que eu brigo para que abra. O professor é um grande batalhador nessa área, principalmente da biblioteca pública.
Bom, vamos à questão da BR-135, senão a gente não consegue falar. Pois São é. 11h29 já. Eu cheguei na Câmara em 99, cheguei com essa ideia da duplicação da BR-135. Primeiro eu cheguei com a ideia de tirar aqueles trilhos lá, jogar um trilho, o terceiro trilho na Vale do Rio Doce e raspar para ampliar. Aí começamos a fazer um projeto, graças a Deus, demorou muito tempo, já são 18 anos, mas está garantido esse primeiro trecho, com uma emenda impositiva. Aliás, eu me zanguei com o DENIT e com o Ministério do Transporte, porque nós brigamos muito na Câmara e fizemos com que o governo federal reconhecesse que pelo menos uma emenda nossa fosse a garantia de liberação. Aí o DENIT já botou o olho da nossa emenda impositiva e agarrou para completar esse trecho aí. Tinha dinheiro, jogou o dinheiro para outra parte e pegou a nossa emenda. Mas já está garantida, é uma obra longa, uma obra cara, mas que está saindo. Eu tenho passado lá, tenho acompanhado, o trem já tá na nova faixa, conseguimos tirar o trem do meio das duas faixas. Foi a linha da Transnordestina? Transnordestina, já está atuando lá no ramal novo, não é? E aí eu vou falar que eu tenho um projeto que está na nossa LDO, já estou tratando há uns 10 anos, trazer o VLT de Itapecuru para São Luís, até o Tiro de Cal, estamos tratando disso. E tem um outro projeto no Ministério do Transporte, é o VLT de Codó para Altos do Piauí. E a terceira etapa é unir Codó e Itapecuru. Aí a gente resolvia a questão de passageiros. Nós estamos trabalhando nisso. Mas o mais importante agora é que nós conseguimos colocar dinheiros garantidos, embora seja emenda de bancada, para a gente fazer de Bacabeira a Miranda. Né? Duplicação? Duplicação. Está garantido, já foi licitado. E eu tenho um outro projeto que eu gostaria de transformar lá, fazer em Miranda um porto seco. É demorado, é difícil. Para quê? Fazendo Porto Seco, essas carretas de óleo diesel não precisam vir até aqui. As carretas de soja não precisam vir até aqui. Em Miranda mesmo, se bota no trem e traz para cá, porque tem 2 linhas férreas chegando lá. Ou em outro local. Nós estamos trabalhando muito duramente nessa questão do Porto Seco, como existe em outros estados. Porque nós não vamos aguentar com essa BR aí, essas caçambas, essas carretas vindo para cá. Assim. Outro dia eu bati numa, no dia 10 de abril de 2015, bati numa a 100 km por hora, e eu ia ainda conferindo elas. Aí o nosso motorista bateu nela aí, ela bateu na gente. Foi um negócio exagerado. Mas nós estamos garantidos. Mas eu não estou só nessa duplicação. Eu estou brigando para que a gente faça a duplicação Caxias-Timon, que é uma área perigosíssima. Nós estamos vendo se a gente duplica a Ceilândia Imperatriz, que é a mais perigosa do estado. Imperatriz, a Ceilândia mata mais do que essa aqui, inclusive. É a 010, né? A 010, né? 010. E tentando... A bancada agora também colocou dinheiro para a gente fazer aquela de concluir a 226, que é de Presidente Dutra Timon, está faltando 100 km, está garantido, está licitado. O ministro veio até dar ordem de serviço. Está nos faltando fazer 30 quilômetros em cima da barragem Boa Esperança, para unir a 135, na 135 do outro lado do Piauí. E manutenção das estradas nós estamos tratando muito. Agora nós queremos obrigar o trem de passageiro, porque a lei manda que 20% do transporte ferroviário tem de ser de passageiro. A Vale cumpre isso. Mas a Transnordestina aqui não cumpre isso. Nós queremos fazer justamente com esse transporte de passageiro. Existe uma lei garantindo isso. Existe uma lei que eles têm de fazer. Houve essa concessão e não estão cobrando dele. Nós estamos tentando cobrar. No mais, nós estamos ajudando aí as nossas universidades. Nós estamos ajudando a Universidade Estadual com emendas, estamos ajudando a Universidade Federal com emenda. Quem for lá no campus do Bacanga, vê que a Universidade Federal teve grande avanço nas construções na época do nosso reitor, Natalino Salgado. Aquilo ali tem uma participação da bancada muito grande, que nós queremos aí ajudar a nossa reitora agora com custeio maior, porque ela está sofrendo. A universidade cresceu e o custeio não saiu. E nós vamos ter de melhorar a saúde do Maranhão. Agora, com esses hospitais regionais, macro-regionais, nós vamos melhorar a alta complexidade, nós vamos melhorar o per capita do Maranhão, que é sempre baixo, porque a gente não tem muito serviço cadastrado no MEC. Bom, nós temos mais um ouvinte na linha, deputado Pedro Fernandes. Bom dia. Mário, bom dia. É o JR Cidade Operária. Diga, meu mestre. Isso. Bom dia a você, bom dia, deputado. Bom dia, Jota. Deputado, eu tenho 2 pontos aqui a fazer ao senhor. Primeiro,
o senhor já é um homem que é muito tem conhecimento da área da educação, que fala-se muito nessas escolas de referência, tanto Estado e município, e eu bati em cima desses CAICs que nós temos aqui da cidade operária, especialmente esse CAIC aqui ao lado da unidade 201. Tá? Então o senhor deve conhecer muito bem esses CAICs, né, e são de áreas imensas, né, e porque o Estado, né, lá fora, através da força dos senhores, não façam realmente esses CAICs funcionar como eles têm que funcionar, né, para poder aparganhar toda essa juventude, para que eles ali entram de manhã e saiam só à noite dali, e que amanhã a gente possa ter grandes profissionais de todas as áreas que o nosso Estado precisa. Outro ponto, o senhor, eu conheço o senhor desde quando foi secretário da Conceição, e o senhor conhece muito bem a nossa entrada da cidade operária, e gostaria muito que o senhor, é um pedido meu particular, que o senhor, dentro da sua ajuda, suas emendas, à Prefeitura de São Luís. Aqui, deputado, veja bem, a semana passada eu olhei um ônibus, desequilibrou, né? Porque aquela curva ali, daquele balão, não sei se aquilo é muito grande ou não, eu não sou engenheiro, mas o cara, na hora que ele fez o balão, que ele pegou a reta, meu amigo, ele desequilibrou, foi lá do outro lado do canteiro central, né? Então eu acho que ali o senhor, como deputado, tem força junto à prefeitura, pedir, dar uma ideia, tirasse ali não apenas só 6 metros daquele cantinho ali da UEMA e fizesse, né, um prosseguimento no canteiro central da nossa cidade operária, principalmente, deputado, o que diz respeito à iluminação pública. O senhor, como deputado, tem força para chegar no Antônio Araújo, no prefeito mesmo, e eu tenho certeza que a gente fica muito grato se ali também tiver o dedo do Pedro Fernandes, né, aqui na alça da Prefeitura de São Luís, cidade operária. Muito obrigado e um bom dia para o senhor. Bom fim de semana para você, mano. Tá certo, meu mestre, deputado Pedro Fernandes. Um abraço aí do JR. Relembrando aqui a cidade operária, eu que largueci a cidade operária, aquela avenida principal da cidade operária. Quando fizeram o projeto muito estreita. Eu era secretário da Conceição, ampliei aquela secretário de Transportes, né? Secretário de Obras. De Obras, né? Eu ampliei aquela avenida lá. Agora fique certo, JR, vai chegar essa sua reivindicação lá à Prefeitura de São Luís, até também por Canindé, para que ele retifique lá esse canteiro. Ali é perigoso. Agora, com ônibus velho e motorista aí querendo correr mais do que realmente é. Mas você tem razão, aquilo ali, eu acho que o Canindé está fazendo um bom trabalho em algumas rotatórias, podia olhar aquele da cidade operária para dar uma melhorada naquele entorno ali, naquela rotação. Eu vou levar essa proposta para ele. A outra coisa que ele coloca é a questão dos CAICs. Eu fiz uma proposta, a governadora Rosena trouxe um dinheiro do BNDES e nós fizemos uma proposta para nós reformarmos o CAIC. Fizemos a planta, melhorando o CAIC, trocando alguns brasilites, né? Mas nós ficamos impedidos por uma parte burocrática. O BNDES nos exigiu a propriedade do CAIC, que não era nossa, é do governo federal. Aí nós começamos a fazer o SPU, que foi muito bem recebida, e eu deixei esse projeto bem encaminhado para ser transferido ao Estado para poder fazer, porque o BNDES precisava da escritura e não estava no nome da Prefeitura. Quer dizer, é incrível, né? Aliás, não estava no nome do Estado. O governo federal passou para o governo do Estado, mas não passou oficialmente. Então nós tivemos de levantar todos os CAICs, as plantas de todos os CAICs, a localização de todos os CAICs que nós fizemos e demos entrada no SPU para eles transferirem a propriedade para poder pegar o dinheiro do BNDES. Infelizmente eu passei só 17 meses, eu não sei dizer como é que ficou lá, mas a gente pode procurar saber como é que está isso lá. Bom, deputado, já estamos praticamente encerrando. Nós temos, eu queria que o senhor até pontuasse, assim, rapidinho, alguns temas que nós temos aqui. A CPI do CARF, que o deputado Pedro Fernandes foi presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, e que investigou a venda de sentenças no Conselho Administrativo e Recursos Fiscais, que é o CARF. Como é que ficou essa história, deputado? O lobby foi grande, porque nós tínhamos 32 participantes e todos os grupos estavam com medo do CARF, né? Todos os partidos que participaram, não todos os deputados, mas todos os partidos. Porque
porque o CAF do Conselho Administrativo é uma bagunça completa. Então lá tinha Bradesco no meio, lá tinha Itaú no meio, lá tinha Gerdau no meio, lá tinha interesse dos filhos do Lula no meio, lá tinha Mitsubishi no meio, então todo mundo, lá tinha laboratórios de química. Então houve um boicote de não aprovar requerimentos e o prazo foi vencido e o Rodrigo Maia não prorrogou a CPI, nos prometeu prorrogar e não prorrogou. Não prorrogou. Primeiro foi o Valdir Maranhão, nos prometeu, na hora a pressão e o Valdir foi muito pressionado, você sabe que o Valdir viveu momentos bastante duros lá. Eu até entendi, mas ele passou por Rodrigo e o Rodrigo não. Nós queremos ver se a gente implanta novamente a CPI do CAF, porque tem 700 bilhões de reais para ser recebido dessas empresas que estão em julgamento no CAF. Enquanto não for julgado, não há correção. Enquanto não for julgado, não há pagamento. E nosso déficit é de 150 bilhões de reais só na Previdência, né? Bom, eu estou vendo aqui, são mais de 170 requerimentos que não chegaram a ser votados. Exatamente. Né? Aí você vê que muita gente está sendo presa agora, mas que na época não pôde depor, que é o Guido Mantega, muita gente boa aí, né? Muita gente boa. Deputado, gente boa. Rapidinho, a MP 739/2016, que estabeleceu a revisão dos benefícios de auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez concedido pelo INSS. Ela não chegou a ser votada, ela caiu. Eu fui relator, ela não chegou a ser votada, ela caiu. Aí o governo mandou um projeto de lei, também um projeto de lei. Eu ia ser o relator de plenário, eu não sou da Comissão de Saúde, então não podia relatar, mas seria o relator de plenário. E eu tinha dito, o meu relatório vai ser o mesmo da medida provisória. E agora o governo, em dezembro, editou outra medida provisória, começou a valer. A partir do dia 16 começaram a convocar as pessoas que estão de licença, né? Não sei se eu serei novamente relator dessa medida provisória, mas o relatório está pronto. Se for, eu apresento imediatamente. Base de Alcântara, CLA, é o Centro de Lançamento de Alcântara. Pois é, eu vou torcer aí para a gente botar o ITA, nós estamos melhorando o porto de lá. Estamos botando algumas emendas lá para o ITA, mas nós queremos que a gente chegue a um bom termo num contrato com os norte-americanos para que a gente faça realmente Alcântara acontecer. Projeto Rondon. Projeto Rondon tem 50 anos esse ano. O ano passado eu indiquei para receber um prêmio da educação Darcy Ribeiro, pelos seus serviços prestados. Eu acho que o projeto interessante. Nunca fui rondonista, mas os que foram, acho que foi uma medida importante. E o Brasil começa a conhecer o Brasil também através do Projeto Rondon, porque o brasileiro não conhece o Brasil, o sulista não conhece os nossos sertões, da nossa riqueza cultural e das nossas necessidades. Então, há um intercâmbio muito grande de profissionais e eu acho bom o Projeto Rondon. Nós temos também a discussão do Biênio da Matemática. O Biênio da Matemática nós queremos transformar 2017 e 2018, que vai ser dedicado à matemática. E eu fiz uma sugestão de que se colocar o nome desse biênio Gomes de Souza. Gomes de Souza, e foi aceito por todos, inclusive pelo presidente do Instituto de Matemática do Brasil, que o Gomes de Souza foi o primeiro matemático brasileiro reconhecido no exterior, nascido numa fazenda aqui em Itapecuru, e nos honra muito. Então nós estamos aí fazendo uma programação junto com a Academia Maranhense de Letras, o Buzar, e vários outros companheiros, para a gente divulgar bastante esse biênio e divulgar o Gomes de Souza para que ele sirva de exemplo para nossos jovens maranhenses que também lá na fazenda de Itapecuru já se aprendia matemática. Quando se quer e tem dom, se vai à frente. Bom, deputado, para fechar, não poderia deixar de perguntar como é que está a discussão aí das eleições para a presidência da Câmara, né? Tem o Jovaí Arantes, que é do seu partido, do PTB de Goiás, é o líder do PTB na Câmara, e nós temos os demais candidatos. Parece que o menino lá, o Rosso, tirou a candidatura, né? Ele perdeu o apoio do partido dele. Ele fica muito deselegante ele ser um apoio do partido dele, ele como uma liderança, participar. Eu acho que nós precisamos de um líder, de uma pessoa que tenha carisma, de uma pessoa que possa, que tenha foco, que possa levar. Hoje eu reconheço no Jovaí Arantes, que é meu líder já há 10 anos no PTB, com essas condições, sem naturalmente desmerecer os outros. Mas eu sinto que o governo hoje quer mais o Rodrigo Maia. Eu aposto e vou apostar no voto secreto que o Jovaí, que é um homem conhecido por todos, um homem de diálogo, possa governar a Câmara, que nós teremos um saldo de qualidade. Mas o que a Câmara decidir terá meu apoio com certeza, porque nós queremos o bem
da Câmara Federal. Bom, só lembrando que o Jovaí Arantes, deputado Jovaí, esteve aqui no último sábado, dia 21, Isso. na capital maranhense, e esteve no partido, né? Visitou o partido, ele é do PTB, depois nós tivemos lá com o prefeito e com o governador, com alguns deputados, ele mostrou a proposta, eu acho que ele convenceu alguns deputados presentes. Não sei se convenceu os partidos, mas alguns deputados saíram bastante entusiasmados com a proposta de Jovaí. Eu já gosto de Jovaí há muito tempo, porque é um homem que realmente lidera, ele sabe liderar, sabe levar. Vamos ver, dia 1º vai ter uma reunião preparatória e dia 2 a eleição. Vamos sair ganhando a Câmara, escolhendo bem. Tá certo, então tá aí. Entrevistamos o deputado federal Pedro Fernandes, são 11h45. O deputado tem outros compromissos e a gente vai fazer um breve intervalo e eu volto aqui para os minutos finais do programa Espaço Público. Mas quero te agradecer aqui por esse convite, agradecer a direção aí da rádio por esse espaço e fico muito satisfeito de lhe ver no rádio. Eu acho que você é um homem do rádio, um âncora, né, que precisa seguir. Como é novo, vou ter muita oportunidade de lhe ouvir no rádio, certo, comandando esses grandes programas de rádio. Mário, sucesso para ti. Torço por você. Tá certo. Obrigado aqui o deputado Pedro Fernandes. E a gente vai para o intervalo e volta já.